E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Gustavo Lopes, bem-vindos a mais um vídeo, e o vídeo é especial aí para o nosso grupo aí de redação. Nós temos dois grupos de redação, se você ainda quiser participar, vai lá no meu Instagram que tem um link aí para participar do grupo 2, ainda há vagas, tá bom? Mas hoje, como eu disse, eu vou conversar um pouco sobre repertório sociocultural, que é o repertório sociocultural e como nós podemos, né, aplicá-lo de maneira eficiente aí nas nossas redações. Gente, repertório sociocultural não é nada mais, nada menos que outra área do conhecimento, como história, física, biologia, que às vezes a gente usa na redação, algum conhecimento adquirido ou qualquer outro tipo de conhecimento que você adquiriu ao longo da sua vida. Isso é o seu repertório sociocultural. Pode dizer respeito à cultura, diz respeito também a lazer, a qualquer coisa assim que seja do nosso conhecimento que você possa aplicar principalmente em discursos ou em debates ou em diálogos. E a redação do Enem, né, de certa forma, o Enem dá pra gente um tema e a gente tem que dissertar, né, e argumentar, dar o nosso ponto de vista sobre aquilo. Por isso que a competência 2 da redação do Enem cobre justamente esse repertório sociocultural. Mas eu quero lembrar aqui umas coisinhas para vocês, que esse repertório sociocultural ele precisa extrapolar aquilo que está nos textos motivadores. Como assim? Na redação do Enem, como todos nós sabemos, existem os textos motivadores para dar ali meio que uma ajuda, um caminho a você sobre o que você vai escrever, mas você não pode limitar o seu repertório ao que está ali, ou seja, você precisa ir além para atingir a nota máxima, tá bom? Fechamos esse raciocínio, nosso repertório, então, é qualquer outra área do conhecimento, mas que não esteja nos textos motivadores, para ser válido aí para atingir a nota máxima, tá bom? Além disso, pessoal, para fechar a competência 2 em relação a esse repertório, é necessário que ele tenha 3 características que em outros vídeos do meu canal eu já citei, você pode estar procurando aí. Mas ele precisa ser legítimo, ter uma fonte, ser algo concreto, nada de inventar, nada de mentir, tá bom? Ele precisa ser legítimo, precisa ser pertinente, como assim? Precisa estar associado ao debate, à discussão, associado à proposta de redação em si. Não, você não pode, por exemplo, fazer uma citação de educação em um tema como, não sei, desaparecimento de pessoas, por exemplo, entendeu? Então não rola muito. Esse repertório ele precisa ser pertinente no sentido de que ele precisa ter associação com o tema, tá bom? Não vai viajar aí na maionese, pelo amor de Deus. E por fim, e mais importante, ele precisa ser produtivo. Produtivo no sentido de ser produtivo a sua argumentação. Você não pode simplesmente soltar ali um repertório e ele não ser útil aí para confirmar o seu ponto de vista, tá bom? Feitas essas 3 coisinhas, se nós tivermos apenas eu vou dizer de novo, apenas um repertório ao longo do nosso texto, desde que ele seja legítimo, pertinente e produtivo, você pode sim obter a nota máxima na competência 2 da redação do Enem, obedecendo, claro, ao padrão textual dissertativo argumentativo e não tangenciando, né, a proposta. Gustavo, a principal pergunta que vocês me fazem: como eu consigo tornar o meu repertório sociocultural produtivo? Como eu faço para tirar os 200 pontos na competência 2? Como eu consigo utilizar o meu repertório adequadamente na minha redação? Gente, é o seguinte, muitos alunos pensam que eu preciso ter repertórios em todo o meu texto, desde a introdução até a conclusão. Isso não é verdade, tá? Como eu falei, você precisa de apenas um repertório. O seu texto ele é dissertativo argumentativo e não dissertativo expositivo. Você não está ali para apresentar informações, você está ali para apontar, defender uma tese. Massa? Tendo isso em mente, é claro que um texto que possui elementos como repertórios, né, que vão confirmar o seu ponto de vista, é maravilhoso. Se você pegar os textos nota 1000, eles têm sim um leque de repertórios, mas eles são úteis, não são repertórios jogados aleatoriamente, que é o que eu quero dizer pra você. Não use um repertório apenas por achar que quantidade é qualidade. Não é verdade, tá certo? Então a gente precisa selecionar bem os nossos repertórios. E a primeira dica que eu vou dar para vocês é, se você tiver poucos repertórios em relação a um tema, não os utilize na introdução. Por que, Gustavo? Gente, na introdução você vai apresentar a sua tese, o que você vai defender no desenvolvimento, tá?
lá na sua introdução, é muito difícil, para não dizer impossível, tornar o seu repertório sociocultural produtivo, que é um dos elementos necessários que nós precisamos ter. Então, qual é a minha sugestão? Você deixar para utilizar o seu repertório no desenvolvimento. Gente, é lógico isso. Porque se o seu repertório precisa ser legítimo, pertinente e produtivo, é claro que você vai torná-lo produtivo utilizando durante a argumentação, né? O seu corretor quer que o seu repertório sirva para confirmar o seu ponto de vista, né? Então pronto, já que no desenvolvimento você vai estar detalhando, você vai estar defendendo ali, dando o seu máximo para defender ali a sua tese, com o repertório no desenvolvimento é lógico que é mais fácil de torná-lo produtivo do que na introdução. Se você por acaso deixar um repertório na introdução, aí você vai ter que retomar e tudo mais, nos parágrafos de argumentação, às vezes não é tão interessante por ficar um pouco repetitivo, tá bom? Então qual é a minha sugestão? Se você tem apenas um repertório, cara, deixe-o aí justamente para os parágrafos de desenvolvimento, tá bom? Agora sim, Gustavo, eu tenho um repertório para tudo, para todos os parágrafos, beleza. Desde que o seu texto não fique tão expositivo, desde que você não apenas coloque informações, mas também argumente, é válido, tá certo? Então, bora fechar o seguinte, não vamos ter medo de repertório sociocultural, lembrando que a competência 2 é apenas uma entre as 5 competências da redação do Enem, tá bom? Eu não quero que você vá para a prova da redação do Enem pensando, meu Deus, eu preciso do repertório, não sei de nada sobre o assunto. Eu quero que você vá, sente a sua bunda lá na cadeira e saiba escrever uma redação dissertativa argumentativa na língua portuguesa, tá? E você não precisa ter o conhecimento sobre tudo no mundo para escrever. Eu tenho certeza que o Enem não vai colocar uma coisa assim, meu Deus, eu nunca ouvi falar sobre isso na minha vida. Tenho certeza que você já ouviu falar alguma coisa sobre. E repertório sociocultural, gente, pode ser filme, pode ser série, pode ser livro, pode ser música, pode ser interdisciplina, outras áreas, né, como biologia, física, história, sociologia, que são muito comuns a gente citar, né, na redação do Enem. Pode ser, gente, uma notícia, uma lei, um dispositivo legal. Então, gente, tudo é um repertório sociocultural, entendeu? Você não deve ter medo justamente por essa questão. E você só precisa de um. E para você torná-lo produtivo, eu recomendo que você utilize aí durante os parágrafos de argumentação, segundo e terceiro parágrafo, tá bom? Então, bora fechar o seguinte. Se a gente tiver em um tema e tiver muito apertado, poucos repertórios, a gente guarda esse repertório para usar na nossa argumentação, tá bom? Nos nossos parágrafos de argumentação. Nada de jogar logo na introdução pensando que somente aquilo dali vai ser válido para você tirar os 200 pontos, tá bom? Não vamos para a nossa prova do Enem com medo de repertório, não é necessário isso, tá bom? Não vamos achando que a nossa nota só depende de repertório, inclusive a gente tem que tomar cuidado para não virar um texto expositivo e também vamos tirar esse medo de argumentar, esse medo de querer enfiar repertório em todo lugar da prova, tá bom? Fechado? Então coloquem em prática isso. É claro que no grupo a gente vai continuar soltando uma série de repertórios para vocês, mas eu quero também que vocês invistam em outras competências também, como a competência 3, como a competência 1, a 4 e a 5, e é claro, a que você tem mais dificuldade, né? Então é isso, gente, bora lá praticar, bora utilizar corretamente, produtivamente o nosso repertório sociocultural, tá bom? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, comentar aí outras ideias de vídeo e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!